Vida saudável não é sobre perfeição. É sobre coerência com a sua rotina, com o seu corpo e com a sua fase de vida. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje no podcast. Eu me chamo Bruna Rosa, sou psicóloga e mentora de mulheres e nós vamos receber uma convidada muito especial para falar sobre comparação digital e vida saudável. E não se esqueça, já segue aqui, já se inscreva aqui no canal @brilhacast para você não perder os próximos episódios. E lembre-se, BrilhaCast, mulheres alinhadas brilham. Mais um BrilhaCast começando e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Letícia, e ela é uma nutricionista. Eu disse que eu tenho me planejado, me organizado muito aqui para trazer muitos conteúdos e pessoas relevantes para que você possa crescer em âmbito pessoal e profissional. Mas antes da gente entrar num assunto muito importante, e o nosso tema de hoje é comparação versus alimentação saudável, versus vida saudável. Ou seja, a gente vai falar muito sobre a comparação digital e a vida saudável, como que isso é possível, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria muito que vocês conhecessem a Letícia. Letícia, é um prazer enorme ter você aqui conosco no BrilhaCast. Se apresente para que essas preciosas possam te conhecer. Olá, pessoal. Eu sou Letícia Salles, sou nutricionista formada pela UF, estou atuando já na profissão há 4 anos. Antes, meu atendimento, era baseado em diversas fases da vida, principalmente porque eu já fiz trabalho voluntário, voltado para crianças, mulher nessa fase pós-parto, mas a minha paixão de verdade é mulheres voltado para emagrecimento, nutrição, estética, mas aquela nutrição sustentável, né? Que é o mais importante. É o mais importante. E tem tudo a ver com o nosso Tema. assunto de hoje. Aproveitando também para agradecer, né? Poder estar aqui, conversar com vocês um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto muito e que está muito em alta, que é preciso a gente falar sobre, né? É isso, Letícia. Esse assunto, eu sempre falo aqui com as meninas e a gente tem, que é o subtema do BrilhaCast, né? Que é Mulheres Alinhadas Brilham. E a gente precisa estar alinhada com quem nós somos, né? Antes de qualquer coisa, porque senão a gente se perde no mundo, né? Sim. Com tudo que o mundo vai inserindo, com tudo aquilo que o mundo vai dizendo que é certo, e a gente acaba mergulhando nisso. E uma das coisas que a gente acaba mergulhando, que nós vamos falar sobre isso agora, né, que é a comparação digital, né? Então, Letícia, a gente que está aí, né, nessa questão de Instagram, muito conectada ao digital, a gente vê, né, essas influencers, né, essas pessoas que já têm aí muitos seguidores, né, que de certa forma geram influência na vida dessas pessoas, acordando, não digo acordando cedo, mas alguns acordam 5 horas da manhã e já posta a rotina lá, ó, né? Já tô lá indo com roupinhas de academia. Outros Exatamente. já estão divulgando que 10 horas da manhã é o melhor horário, né, para você ir para academia. E já mostra lá com a roupinha, indo. E quem está do lado de cada câmera entra naquela questão, naquele grande conflito. Como assim? Eu era para estar acordando 5 horas da manhã? Como assim? Eu era para estar indo para academia às 10 horas da manhã, mas eu trabalho 10 horas da manhã. Mas eu não consigo acordar às 5 horas da manhã porque eu tenho filho, eu trabalho, eu faço faculdade à noite. Então, assim, antes da gente entrar nessa pergunta, né, que você tenho certeza que você já sabe qual é, porque a gente já conversou sobre isso um pouquinho antes aqui, né, nos bastidores. Sim. Mas o que você acha sobre esse tema, né? Antes da gente entrar nas perguntas, antes da gente entrar no assunto em si, coloque o seu posicionamento como nutricionista, como profissional da área, como uma pessoa que é entendedora disso, né? Já que você atende muitas pessoas. Então, me conta um pouquinho para você o que você acha sobre isso, sobre essa comparação digital versus vida saudável. É aquela busca, né, pelo irreal, porque a gente sabe que antigamente, quando a gente pensa assim, né, em jovens principalmente, a gente vive na era do mundo digital. Então, antes, aquele símbolo de status era você ter uma casa, um carro, você curtir aquele momento, né, falar com as amigas, não sei, uma baladinha, algo, né, enfim, cada um gosta da maneira, né, de se divertir. Porém, hoje, o símbolo de status é totalmente diferente. Por quê?
A atividade física, o corpo, é algo que a gente precisa conquistar. Não tem como você passar num boleto, eu vou passar aqui num boleto um shape instagramável. É algo que você precisa conquistar. E as pessoas cada vez mais estão valorizando isso. Só que a grande questão, que é o que a gente vem trazer à tona aqui, é exatamente sobre isso. Até quando vale realmente essa busca pelo irreal, né? Você tentar alcançar o que é inalcançável, né? Então a gente sabe que hoje existem já estudos científicos que falam sobre isso. Hoje tem muitas comparações, né, de pessoas jovens, mulheres na internet que consomem muito esse conteúdo do influencer, da blogueira fitness, que acorda, coloca já o rosto ali no gelo, fica aqueles segundinhos ali, depois levanta e faz aquela rotina toda maravilhosa. E a gente sabe que isso está muito distante da nossa realidade. Então, é algo que a gente precisa cada vez mais bater nessa tecla de que é possível, sim, você ter uma vida saudável, você ter a sua rotina, que é uma rotina da pessoa real, que tem dia difícil, que tem pressão, que tem momentos que sai fora do planejado e mesmo assim você seguir uma rotina, uma alimentação saudável. Então você está vendo, né? Não existe aí um potinho mágico, né? Onde você vai só falar assim, eu quero um corpinho saudável. Pronto, vai te entregar naquele potinho, tudo resolvido. Não. Você precisa construir uma rotina, você precisa construir algo que esteja alinhado, primeiro, com quem você é, segundo, com a sua rotina, né? Porque senão você vai adoecer. E eu acredito, Letícia, que tem muitas mulheres que talvez que passam, né, pelo seu consultório, que também estão adoecendo emocionalmente por conta dessa constante comparação, não é verdade? Sim, sim, porque o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um espelho, né? Então, conforme ele vê aquela repetição, você vê na internet pratos lindos, corpos perfeitos, a rotina perfeita. Então, muitas pessoas querem reproduzir aquilo ali, que acha que é perfeito, você precisa daquilo ali também, você reproduzir na sua vida. Só que na prática, a nossa rotina é diferente da blogueira, do influencer, né? É isso. E é isso que a gente está falando aqui, gente, é muito sério. Talvez você que está aí, mulher preciosa, está passando por algo assim. De repente você tem muitas seguidoras, de repente você acompanha muitas pessoas importantes e você está adoecendo porque você está comparando a sua vida, o seu estilo de vida, o seu dia a dia com essas mulheres. Então já vai um aviso para você, cuidado, hein? A verdade, Letícia, é que a comparação, ela não é só com uma pessoa, é com centenas de pessoas, é com pessoas que estão vivendo um outro estilo de vida, sabe? Que tem, às vezes, um personal, né? Que às vezes tem alguém que faça comida em casa, que organize a casa. Então, existem mulheres, né? Então, a gente está falando exatamente com você, mulher, que está aí, que de repente, como eu, tem 3 filhos, né? Estuda, trabalha, ou seja, você não tem ninguém para te dar esse apoio. Então, se comparar com essas pessoas você está prejudicando o seu emocional, né? A sua saúde como um todo, a sua saúde física e a sua saúde emocional. Então, Letícia, eu queria te fazer uma primeira pergunta, assim, para a gente já começar a aprofundar mais nesse tema. Então, na sua prática clínica, o quanto a comparação com influencers, né, o quanto a comparação com o mundo digital impacta a relação das pessoas com a comida, segundo aquilo que você acredita, segundo todo esse tempo que você já tem de atuação na área? Isso impacta muito, principalmente porque, ao invés de trazer uma motivação, acaba trazendo culpa. E aí que tá, porque muitas mulheres acabam se sentindo culpadas porque elas não conseguem seguir aquele padrão onde a blogueira tá lá postando, tá seguindo aquela vida perfeita e conforme ela gera essa culpa, ela se sente insuficiente. Ela acha que ela não vai alcançar aquilo e que é um fracasso. Então ela desiste sem ao menos tentar. E aí, uma das questões que mais aparece, né, é aquele pensamento de 8 ou 80. Ou você tá na dieta, né? Porque muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas acham que você comer saudável, que é a comida normal, né, a nossa comida de verdade, né, limpa, alimentos in natura, é você estar de dieta. Então as pessoas
ficam nesse questionamento, pensando assim, ou eu estou de dieta, ou eu estou focada, ou então coloquei tudo a perder. Porque eu comi alguma coisinha ali no caminho, porque tive um aniversário, porque tive uma festa, enfim. E aí coloca tudo a perder. E aí eu sempre falo, né, no consultório sobre a síndrome da Jaque, que é o seguinte: já que comi um docinho aqui, não tem problema eu comer mais outro ali, e aí daqui a pouco a gente vai naquele efeito onde você vai se permitindo o tempo inteiro. Então, gera muito mais culpa essa questão da comparação. E eu acho que é muito importante a gente trazer isso para a nossa realidade. Porque você pensar, os pensamentos de escassez, eles focam principalmente no que a gente vai perder. Eu não vou mais poder ir naquele aniversário, não vou... tem aquele rodízio de pizza, eu não vou mais poder postar nada com as minhas amigas, porque eu tenho que ter aquela vida perfeita, eu tenho que seguir, né, treinar, comer saudável, 100% regrado, e a gente não tem aquele pensamento de abundância, que é o que você vai ganhar. A gente sempre foca no que vai perder. Então, mulher, é muito importante você pensar, ter pensamentos de abundância. O que você vai ganhar? Longevidade, mais saúde, mais energia, mais disposição para cuidar da casa, cuidar dos filhos e cuidar de você, que é o principal. Do que pensar com escassez, que você vai pensar, eu vou perder isso, eu não vou poder, eu não vou conseguir, eu não me sinto bem, eu me olho no espelho, e a gente pensa em tudo que vai perder, sendo que a gente precisa ressignificar isso. Pensar em todas as outras coisas que estão por detrás disso, Sim, né? E assim, total. isso que você falou, adorei. Será que você sofre aí com a síndrome da Jaque? Porque eu já aprendi aqui, eu acho que eu sofro com a síndrome da Jaque. A síndrome da Jaque. De vez em quando eu como um docinho, eu falo assim, já que eu comi esse aqui, então o segundo vem junto, né? Pois é. Bota aqui nos comentários se você sofre com a síndrome da Jaque, dê o seu exemplo. Eu dei o meu do docinho, né? Então eu tenho certeza que você, mulher, sofre também com a síndrome da Jaque. Me diz que não sou só eu, por favor. Coloque aqui nos comentários que a gente quer entender e conhecer um pouquinho mais sobre você, viu? E assim, realmente, a gente está brincando aqui e tudo mais para descontrair, fazer um momento leve, com um conteúdo certo, com um conteúdo sério. Mas a gente sabe que tem muitas mulheres que estão em casa nesse momento sofrendo com isso. Sim. Porque realmente não acha que não existe uma possibilidade de ter um equilíbrio, sabe? É como se, para eu procurar uma nutricionista, então, não, sabe, eu não vou não. Eu vou procurar a Letícia porque senão eu vou ter que parar de comer doce, eu vou ter que parar de comer pizza, eu vou ter que parar. Você já pensa em tudo que você vai parar. Sim. Você não consegue ter a percepção de tudo aquilo que você vai estar ganhando, né? E que às vezes acaba você, por exemplo, né? E aí eu quero saber de você, Letícia. Essa mulher que consegue manter uma vida saudável. Lá, uma vez ou outra, ela pode comer uma fatia de pizza? Com certeza. Você pode, mulher, comer Com uma fatia de certeza. pizza. A gente sabe que não tem como a gente fugir de eventos sociais. Você vai ter o aniversário do teu filho, vai ter uma confraternização ou na sua igreja, num ciclo de amizade. Então, a gente não vai ter como fugir disso. E aí que tá, porque nem tudo vai ser colocado a perder. É possível, é super possível a gente encaixar dentro de um plano alimentar uma rotina com alimentos que você gosta. Por exemplo, tem gente que fala, eu não quero ir no nutricionista porque, nossa, vou comer aquele prato só com salada. E aí você não quer, você não segue aquilo, porque a comida, ela também te dá prazer. É uma fonte que você, é questão social, você vai estar em um ambiente, às vezes uma churrascaria, ou um aniversário, um casamento, você vai estar naquele momento ali de lazer e você vai querer se permitir. Isso não significa que você colocou tudo que você estava fazendo na sua rotina, você colocou a perder. Não, você vai encaixar ali uma vez ou outra, mas tudo é a frequência e a quantidade. Porque, por exemplo, você comeu um brigadeiro. Ok, você comeu aquele brigadeiro. Uma fatiazinha de bolo em um outro momento. Mas, por exemplo, se você comi, sei lá, um bolo, um pedaço de bolo, aí fui lá comer de novo, e aí depois, você sabe a história da mulher que às vezes o marido sai e fica em casa? E aí ela tá
graças a Deus meu esposo saiu. Não sei se você, mulher, você sente assim, que a gente sabe que tem aquele momento que você busca um comfort food, né? E aí o esposo saiu de casa e a mulher pensa assim, ai, que bom que ele saiu, agora eu vou lá, vou pegar meu negocinho que tá lá na geladeira, vou pegar no quarto aquele chocolatinho. E aquilo ali, devido a essa restrição, você acaba gerando aquela compulsão que você pensa, eu não posso comer na frente dele, eu não posso ter isso no meu dia a dia. E aí você vai guardando isso, guardando, e de repente aquele momento que você poderia encaixar um docinho na sua rotina, você quer devorar aquela caixa de bis inteiro, uma barra inteira de chocolate, sendo que nem você pode encaixar, mas porcionadamente. O equilíbrio é possível, viu? Você não precisa cortar exatamente tudo. Na verdade, é você ser mais disciplinada e você, de fato, ter uma vida saudável como uma rotina, né? Então, tendo isso como uma rotina, lá uma vez ou outra, a gente consegue dar uma fugidinha, né? Sim. Sem ser aquela questão do dia do lixo, né? Não tá aqui no nosso cronograma, mas já que a gente já entrou, porque tem gente que fala, tem mulher que fala, ó, não vai me dizer que você nunca falou isso não, que hoje é dia do lixo e come pelo mês inteiro, que ó, duvidem. Né? E como que funciona isso, Letícia, esse dia do lixo? Então, no consultório, eu costumo dizer que o tal do dia do lixo não existe. Existe refeição luxo, que é diferente de dia do lixo. Porque o dia do lixo, você acorda e fala, quer saber? Hoje eu vou chutar o balde. E aí você come tudo que vem pela te dá vontade. Aí você come de manhã um bolinho, um chocolate. Aí depois, quer saber, não vou almoçar não, vou comer um italiano, vou comer uma coxinha. E aí você reservou aquele dia todo para dar uma chutada no balde e você fala, ah, hoje é o dia do lixo. Porque você usa isso como recompensa. Ah, eu tô fazendo tudo direitinho, dia do lixo, vai. Tô precisando de um dia do lixo. E aí você se libera sozinha, porque a Nutri não liberou. A Nutri não liberou. A Nutri libera a refeição luxo. Que é, por exemplo, não um dia inteiro. Você vai escolher um momento do dia. Exemplo, à noite. Você tem algum evento, uma churrascaria, algo que você vai sair. Você fala, hoje eu vou me permitir à noite, eu vou sair, tem aquele momento especial que eu vou comemorar tal coisa, e aí eu vou naquela churrascaria ou vou naquela pizzaria. Ok, foi só naquele momento. E não você sair chutando balde até chegar à noite e ficar aquela sensação de estufamento, de não conseguir sentar. Porque a gente já tem aquela sensação de que você, quando você está no rodízio, você tem que comer como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse amanhã. E, na verdade, não precisa ser dessa forma. É isso? E aí? Será que você faz o dia do lixo? Ó, a Nutri já disse que não existe dia do lixo. Então, ó, deu ruim pra gente. Mas vamos lá, que eu tenho mais uma pergunta, que talvez seja muitas perguntas das nossas mulheres que também estão nos assistindo. O que as pessoas não veem por trás de uma rotina perfeita dos influencers? Porque a gente sabe que a vida deles é bem diferente da nossa, não tem nem comparação, né? Então, o que essas pessoas elas não veem por trás dessa rotina perfeita, né, dos influencers? O que a gente precisa entender, muitas das vezes, que o influencer ele está fazendo, né, mostrando a rotina dele, aquilo ali é um trabalho. Então, existe toda uma equipe, todo um roteiro, né? Se a gente for pegar, assim, por exemplo, a Virgínia. A gente olha, meu Deus, que rotina maravilhosa. Ela, mãe, com aquele corpo lindo, meu Deus, olha que maravilhosa. Ela acorda feliz. Aí ela faz um monte de stories. A gente fica assim, meu Deus. Não sei se você lembra, que teve até uma época que ela estava colocando várias refeições assim, que ela comia muitos ovos, ovos cozidos, aí ficou uma onda na internet, todo mundo, não sei se você, mulher, você também fez isso, de ficar nessa onda dos ovos, porque a Virgínia comia ovos, então se a gente fizer também, a gente vai ficar com um corpo igual da Virgínia. Só que, na verdade, a gente não sabe o que estava ali por trás dos bastidores. Ela não só comia aqueles ovos, ela tinha outras refeições também que ela fazia no dia. Então, aparentemente, a gente olha a vida daquele influencer, né? A gente não pensa, não entende o que vem ali por trás, né? Que tem todo um planejamento, tem todo um roteiro a ser seguido e também é uma forma de profissão deles, né? Porque a gente sabe que hoje em dia você ser influencer, você divulga marcas. Então, hoje em dia está muito em alta essa rotina de você acordar, um café com Deus Pai, um gloomy hair, um shot matinal, e aí você
quer pertencer àquele grupo, você quer fazer que nem ela tá fazendo, que nem ela tá postando. Ah, porque se eu não fizer, não fizer dessa maneira, se não for assim, não postar, aquilo ali, minha vida não tá acontecendo, não tá andando, não tô seguindo aquele ritmo, então eu preciso pertencer àquele grupo. E eu não sei se você já viu um vídeo, a Gisele Bündchen, uma vez ela falou sobre isso numa entrevista, que ela, né, várias vezes ela ia em eventos e as pessoas estavam bebendo e sempre ofereciam, você não vai beber também? Você não quer ingerir bebida alcoólica? E ela acabava naquele gancho ali das pessoas, vamos também, o que tem só uma vez? E ela acabava se permitindo se levar ali e depois ela falou assim, não preciso fazer isso, eu posso dizer não, eu posso escolher não pertencer àquele grupo. Então, às vezes, né, principalmente a gente, quando está cercado assim de amigos, e você não quer comer aquele doce, tá tudo bem se você não quer tomar alguma coisinha ali que tenha. E aí você vai pensar assim, poxa, estou me sentindo mal, porque eu quero pertencer àquele grupo. Mas a gente precisa também dizer não, porque saúde é posicionamento, é fazer escolhas, isso é muito importante. E eu preciso dizer que esse assunto aqui que a gente está falando é algo que eu sempre estou falando com as mulheres, principalmente, Letícia, num projeto que eu tenho que se chama Ouso Brilhar. A gente sempre fala ali que todo posicionamento vai gerar uma oposição. Toda vez que eu me levantar com uma decisão, sempre vai ter alguém que não vai concordar com aquilo que eu penso, com a forma como eu me comporto. E tá tudo bem, mulher. Você precisa fazer as decisões que cabem a você, de acordo com a sua vida, de acordo com seus valores e seus princípios. Será que você, olhando essa vida, né, desses influencers, dessas pessoas no digital, será que você está infringindo algum valor, algum princípio seu para estar em ambientes, estar sentado em mesa, estar com pessoas que, na verdade, são tóxicas, muitas das vezes, e não estão acrescentando nada para você? Vou te deixar aí uma reflexão, porque isso é um assunto muito, assim, muito delicado e muito importante, né, Letícia? Muito, muito importante. Mas vamos lá. A verdade que não quer calar. Existe uma vida saudável padrão? Assim, um negócio fixo, uma coisa, sabe? Que a pessoa começa, assim, início, meio e fim, né? Não existe vida saudável padrão. Nenhum dia nosso é igual ao dia anterior, né? Que dirá a nossa vida saudável padrão. Então, o que acontece? Para a gente construir a nossa vida saudável, a gente vai passar, né, por altos e baixos. Hoje em dia, você vê pessoas na internet treinando de domingo a domingo. E aí, se você consegue treinar só 3 vezes na semana, você já se sente mal. E tá tudo bem se você só consegue essa semana treinar 3 vezes na semana e semana que vem, não, semana que vem eu consigo, de segunda a sexta. Só que a gente coloca um padrão irreal. Que eu quero fazer, que eu vou levar minha marmitinha, vou planejar. E às vezes nem sempre tudo sai conforme planejado, né? Quem tem filho, quem tem criança em casa, às vezes aconteceu alguma coisa, você não conseguiu se planejar, não conseguiu levar a sua comidinha. Mas o que acontece? Dentro de um planejamento, a gente trabalha, né? A gente vê na prática, a gente vivencia isso, pessoas reais que precisam se deslocar. Tem gente que trabalha de home office. Não sei você, mulher, se você trabalha de casa ou fora de casa. E eu te digo que em casa é até mais difícil de fazer esse controle, porque você fica muito vulnerável, você tem muita coisinha ali em casa, você vai, vou dar uma beliscadinha aqui. Então, para tudo existe um planejamento. Desde que se você vai sair de casa, uma organização, ou se você vai ficar em casa, vai trabalhar de casa. Por quê? Para a gente não viver naquele modo automático, onde está todo mundo ali, é igual a questão do amendoim, tá? Um pouquinho, um punhadinho de amendoim, você vai comendo, você vai conversando, quando você vai ver, você consumiu as calorias daquele pacotinho de amendoim que equivale o quê? Um prato completo, com arroz, feijão, uma carne, saladinha. E aí você, meu Deus, eu comi sem perceber. Então é muito você entender que não tem um padrão e que a gente precisa se atentar ou comer com atenção plena. Porque às vezes no nosso dia a dia a gente comeu e nem percebeu. Daqui a pouco você está no celular, você está comendo e aí você, meu Deus, ainda estou com fome, entendeu? Então é você ter aquela atenção, né? Você comer com atenção plena é muito importante também. Isso aí. Então já sabe, né, que você precisa ter o momento da refeição, né, é um momento muito importante para você.
de você comer com calma. Eu sei que muitas das vezes a gente não consegue ter tantas horas ou tantos minutos, mas sentar à mesa ou escolher um lugarzinho para você, né, poder estar lá, comer com calma, sem celular de preferência, né, para que você possa se concentrar 100% naquilo que você está fazendo. Mulher, entenda, todo esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui para você é para trazer para você uma reflexão e um discernimento para que você entenda que é possível ter uma vida saudável longe desses holofotes e longe de tudo isso que o digital está tentando mostrar para você de que é certo e que é errado. Então, me conta aqui se até aqui você está gostando de todo esse conteúdo, coloque aqui. Se você tem alguma dúvida também, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muitas e muitas mulheres. Coloca aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida. Dentre tantas coisas que nós já abordamos aqui, que foram, eu tenho certeza, assuntos muito relevantes e que já gerou muito aprendizado para você, eu quero dar um foco agora, nesse momento, falando sobre aquelas mulheres, Letícia, que trabalham, que têm filhos, né? Então, tem toda uma rotina, né? Que aí a gente pensa assim, mas aí eu tenho que fazer 2 tipos de comida, né? Então, se eu tenho que fazer 2 tipos de comida, então vai me dar mais trabalho, então eu acabo não fazendo. Então, eu tenho uma perguntinha. O que é de fato uma vida saudável para alguém que trabalha, que cuida da casa, que cuida dos filhos e que precisa cuidar de si? Então me conta. Sim, na vida real, né? O que é a vida real mesmo, No na dia a prática, dia. no corre do dia a dia, né? Então a gente sabe que a mulher ela tem aquela tempo tudo limitado, né? Você às vezes tem que levar o filho no colégio e leva no médico e faz. Então a gente pensa muitas das vezes, né, na vida daquele influencer, voltando lá que a gente estava conversando, mas a fulana tem uma pessoa que ajuda, assim é fácil, né? Uma pessoa para poder ajudar, tem a babá ali que vai auxiliar também com as crianças. Eu quero ver para mim, porque na minha vida não é assim não, sou eu sozinha para tudo, não é? Porque muitas das vezes é só mulher para resolver. A gente sabe que tem um homem ali, muitas das vezes que tem aquele companheirismo, né? A gente sabe que também tem muitas mulheres que são sozinhas, porém a gente sabe que na prática, no dia a dia, a maior parte a mulher tem que resolver. E aí que tá. Porque a gente precisa, né, parar com essas desculpas e assumir a responsabilidade. Porque a vida não é fácil. A vida não é instagramável. A vida tem pressão, tem dias difíceis. Então a gente precisa ter essa consciência de que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Eu sempre falo no consultório que crianças fazem o que querem e adultos fazem o que precisa ser feito. Tenho certeza que você está gostando muito desse conteúdo. Eu tenho certeza que está acrescentando muito para você. Então, se você ainda não clicou aqui embaixo no curtir, vai lá, clica no curtir, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a vida de muitas mulheres. E vou continuar aqui, que a gente está aproveitando o máximo, porque nós temos aqui uma especialista, né, nutricionista, então a gente tem que aproveitar ao máximo. E eu tenho mais algumas perguntas. Então, quando a gente quer começar, Letícia, então, quem de repente tem uma mulher agora que está assistindo falando assim, eu quero começar hoje a ter uma vida saudável. Por aonde eu começo? Você, mulher que quer começar hoje e está se perguntando o que eu faço, é tanta informação, começa pelo básico. O básico bem feito é a chave, não tem erro. Por quê? Muitas das vezes, né, a gente olha aí, né, a vida de todo mundo, aquela correria, aquela coisa. Então, a gente não consegue nem beber o tanto de água que a gente precisa no dia. E se você não sabe, vou dar aqui uma dica para você, que é só pegar, fazer de 38 a 40 ml e multiplicar pelo seu peso. Aí você vai saber o quanto de água que você precisa tomar no dia. Então, voltando. E aí a pessoa não sabe nem bebe água, esquece. E aí quer ter aquela rotina maravilhosa, né? Treinar de domingo a domingo, fazer alimentação limpa, regrada. E a gente precisa focar em fazer o básico bem feito. Comer alimentos in natura, que é eu sempre uso isso no consultório, que é o seguinte, desembale menos e descasque mais. Não tem erro, alimentos in natura, tudo que Deus criou, tudo aquilo que é limpo.
Vamos lá, eu tenho que começar a descascar mais. Não sei se eu gosto ou não, mas faz sentido o que você está falando, porque realmente a gente acaba entrando, né, de tudo, da praticidade, né? E a Sim. gente acaba fazendo ainda mais mal para nossa saúde. Mas vamos lá. O que realmente faz a diferença no dia a dia para quem quer ter uma vida saudável? Para quem quer ter uma vida saudável, é muito importante a gente manter a constância. Não é colocar tudo a perder. Ah, eu estou aqui fazendo direitinho o que eu preciso, mas aí algo naquele meio do caminho aconteceu e você, já era, quer saber? Deixa, não é para mim isso. Aí você desiste. A gente não pode desistir, a gente tem que persistir, a gente tem que continuar, porque é muito importante a gente ter essa resiliência, ressignificar, não deu certo semana passada, eu tentei, não foi. Segue normal. Ontem eu tive aniversário, comi bolo, comi. Não, segue normal, é um dia normal, você bebe bastante água, faz a sua refeição limpa e só seguir, não precisa ficar se punindo, se culpando, porque isso é super normal. É isso, mulher. É possível sim você ter uma vida saudável, longe aí onde você está cercada, né, do mundo digital, né, da comparação digital. Então saia um pouquinho, né? Às vezes você está seguindo alguns influencers que na verdade não estão te ajudando. Então, se for necessário, já comece por aí, já comece deixando de seguir ou colocando um limite para isso, para que você de fato possa encontrar uma vida saudável de acordo com a sua rotina, de acordo com quem você é, de acordo com o que faz sentido para você, não o que faz sentido para o outro, combinado? E uma última pergunta: o que parar de fazer hoje para ter uma relação melhor com a comida? Parar de se comparar. Mulher, não se compare. Hoje a gente vive num mundo onde todo mundo quer ter o mesmo copo, a mesma boca, o mesmo estilo. E a gente não precisa viver nessa questão toda dessa comparação, né? E aí, o que, que acontece? A gente acaba terceirizando, né, a responsabilidade. Porque, né, eu tô aqui, porque meu esposo falou que eu preciso cuidar da alimentação, que eu preciso fazer. E, na verdade, você não olha para dentro de si. Você acaba se perdendo. É muita informação. Hoje em dia, a gente tem tudo muito rápido. Qualquer momento, você entra ali no chat GPT. Eu tenho tantos quilos, sou assim, tenho tanto de altura. Monta um planinho alimentar aí para mim. Mas, na verdade, não é assim que funciona. A gente precisa olhar a individualidade de cada caso, que é muito importante. É isso, já entendeu, hein? Já entendeu que você precisa ter algo personalizado, algo que faça sentido para você e nada substitui isso, que é esse contato, que é esse momento, esse um a um com outra pessoa. Então procure uma profissional, uma especialista. E vou puxar sardinha aqui porque a Letícia é uma pessoa incrível, uma profissional incrível. Então assim, Obrigada. vocês precisam entender que nós precisamos disso. Nós precisamos cuidar, dar essa atenção especial à nossa saúde emocional e à nossa saúde física. Já falamos sobre muitas coisas aqui hoje, falamos sobre comparação, principalmente voltado para a vida saudável. Mas, Letícia, me diz uma coisa. Se você tem assim uma orientação, sabe, uma dica, diante de tudo que a gente já falou, de tudo que a gente abordou, se tem algo que essa mulher não pode esquecer, que ela tem que priorizar, o que seria? Isso. Mulher, não esqueça que a sua vida é diferente do outro que aparece ali na internet, né? Então, o que é importante? Nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para você, né? O seu gosto, sua rotina, seus hábitos é tudo diferente. Então, hoje a gente vê, né, dieta do cão, dieta da lua, dieta da blogueira, dieta da vizinha. Deixa eu ver aqui que eu vou seguir também. Mas para você é diferente. E nada melhor do que um plano alimentar mais individualizado, personalizado, focado na sua rotina, né, nos seus hábitos alimentares, nas suas preferências. Então, eu sempre gosto de entender como funciona no seu dia a dia. É sempre importante, né? Nunca é você entregar, toma aqui, faça essa dieta. É você entender de fato o que é aquela rotina, né? Entender como que funciona no seu dia a dia. Então, é muito importante que você tenha em mente que é possível, sim, você fazer uma alimentação saudável dentro do seu dia a dia, das suas limitações, sim,
porque ninguém é perfeito, não existe a rotina perfeita, o dia perfeito, isso não existe. Existe aquilo que é ideal para você. E a gente não precisa parar de comer, a gente precisa comer certo. Então você entendeu, precisamos comer certo. Eu já me incluo nessa porque eu sei, Letícia, que eu preciso, né, comer um pouco menos aí de algumas coisas que eu não estou conseguindo, como pizza, que eu amo, por exemplo. Mas eu vou conseguir, prometo para você. Mas assim, mulher, brincadeiras à parte aqui, eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. A gente tenta ao máximo, né, aqui no BrilhaCast, deixar numa conversa mais informal, com brincadeiras, para quê? Para que você possa aprender de um assunto que é importante para você, sem ser algo chato, sabe? Sem ser algo pesado. Então eu espero que você esteja gostando muito de todos esses episódios do BrilhaCast. Então, se você está gostando, curta esse vídeo. Por que é importante você curtir? Quanto mais você curtir, quanto mais você compartilhar, quanto mais você comentar, você vai mostrar para o YouTube que esse conteúdo ele é relevante e vale a pena você impulsionar ele para as outras pessoas. Então, faça isso, porque você não vai estar apenas ajudando você, mas você também vai estar ajudando outras mulheres que precisam ouvir desse conteúdo. Bem, Letícia, quero te agradecer muito pela sua presença. Eu sei que você tem uma rotina corrida, muitos atendimentos, mas você tirou o dia de hoje para estar aqui conosco no BrilhaCast e trazendo esse conteúdo que é tão relevante para essas mulheres. Então, encerre, né? Diga como que essa mulher pode te encontrar, fale suas redes sociais, fique à vontade, esse momento é seu. Eu que agradeço por estar aqui, poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho e algo que eu amo, né, que é a saúde da mulher. Você pode me encontrar no meu Instagram, né, @nutri.leticiasales. Você vai encontrar lá minha rede social. Pode me acompanhar por lá, porque tem muitas novidades. Vou lançar aí um grupo desafio pré-carnaval para você que quer eliminar em torno de 2 até 4 quilos, tá bom? Então vem comigo, me acompanha lá nas redes. Vou estar colocando aqui embaixo o link, né, para ficar mais fácil de você só clicar e já ser direcionado diretamente para o Instagram da Letícia. Então, acompanhe, eu já estou lá seguindo a Letícia, porque ela já vi lá, claro que eu já fiz isso, já dei uma olhadinha lá nos conteúdos. Tem muita coisa boa, muito assunto ali relevante que também vai te acrescentar. Bom, Letícia, muito obrigada. Muito obrigada por esse tempo precioso, né? Muito obrigada por você ter se deslocado de tão longe para vir para cá. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que você vai ainda mais longe com tudo aquilo que você entrega, com todos os seus princípios e valores que eu já conheci. Eu tenho certeza que o céu nem é o limite. Você vai ultrapassar o céu. Então, muito obrigada. E a você, mulher, até breve. E não se esqueça, mulheres alinhadas brilham. Até o próximo episódio.